todos, a paz do Senhor. Estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens, a pré-aula para a lição 2, que tem como título O Caminho do Ímpio e do Justo. O texto principal está no Salmo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O resumo da lição nos diz o seguinte: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Queremos mandar um abraço fraternal para o nosso irmão Samir. Samir, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado aí por estar assistindo nossos vídeos. Deus abençoe grandemente, viu, Samir? Deus te abençoe. Esta lição, ela tem o texto bíblico nos Salmos de número 1, versículos de 1 a 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido jovem, querido professor superintendente da nossa EBD, nós estamos diante de uma lição extraordinária. Temos aqui alguns objetivos. O primeiro é compreender a bem-aventurança do justo. Segundo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios. E terceiro, conscientizar da verdadeira felicidade do justo. Importante que aqui existe o contraste do caminho do ímpio e o caminho do justo. Estudaremos o Salmo 1, cujo autor apresenta dois caminhos antagônicos, vidas antagônicas. O salmista também mostra os resultados de uma vida justa, segundo os preceitos divinos, e de uma vida ímpia, longe dos caminhos de Deus e contrários à sua palavra. Na atualidade, nos dias em que estamos vivendo, muitos se perguntam qual o segredo para se ter uma vida feliz e próspera. Como alcançar a verdadeira prosperidade e felicidade? A chave está no refletir, meditar e obedecer à palavra de Deus. Pois quando aplicamos a Bíblia à nossa vida diária, encontramos um caminho seguro, porque somente a palavra de Deus pode fazer florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. Está aqui no Salmo 1. Então você que é jovem, você que está estudando a palavra de Deus e que ama a EBD, foque nessa lição. Observe, no decorrer nós vamos enfatizar uma vida regida sob os valores da palavra de Deus, que vai resultar numa vida segura, amadurecida e abençoada. O resultado é maravilhoso. Então, a vida que está pautada na palavra de Deus é uma vida que realmente tem os seus frutos, e os frutos permanecem. Vamos estudar o Salmo 1, o qual aborda dois estilos de vida que são encontrados na palavra de Deus: o caminho do ímpio e o caminho do justo. Olha, o caminho do justo, o salmista apresenta um caminho que vai dar na verdadeira felicidade e as bênçãos do Senhor. Nós observamos aqui na primeira parte dessa lição que o que é um bem-aventurado? Neste Salmo 1, que é a introdução ao livro número 1 do livro de Salmos, o livro de Salmos, composto de 150 capítulos, tem 5 livros, a divisão de 5 livros, e este capítulo 1 está no livro 1. São 150 capítulos de Salmos
com seus versos. Então observe, os estudiosos comparam os salmos à literatura de sabedoria judaica. Esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida. Uma vida sob os valores dos ímpios, não é? Uma vida sob os valores da lei do Senhor, e outra vida sob o ditame dos ímpios, o ditame dos pecadores. Então, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. A expressão bem-aventurado neste salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Felicidade. Bem-aventurado quer dizer feliz. Com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. O justo não anda, não se detém e nem se assenta. Veja que é uma sequência. O verso 1 apresenta 3 verbos: andar, deter e assentar. E 3 substantivos: ímpios, pecadores e escarnecedores. O versículo ainda apresenta claramente uma ideia de progressão. Quem anda no conselho dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e, consequentemente, finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. A lição é viva. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e o resultado está com os escarnecedores. E qual é o objetivo final? Uma vida sem Deus, sem paz, sem salvação. O Salmo afirma que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. Então, ao contrário, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor produz coisas bem antagônicas, bem diferentes. Por quê? A verdadeira felicidade nós encontramos através da obediência à palavra do Senhor. Com base na imagem da agricultura, árvores e águas, do verso 3 do Salmo 1, afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza. Por quê? Porque a árvore está plantada junto a ribeiros, a rios de águas. Maturidade e frutificação, quer dizer, fruto no tempo devido. Aqui há a verdadeira felicidade na vida daquele que pratica a justiça. E o Todo-Poderoso conhece o caminho do justo. A segunda parte da lição, querido jovem, eu quero trazer para você o perigo do caminho do ímpio. Tenha cuidado, porque esse caminho leva à perdição. Que conselho ouvir? Em primeiro lugar, como jovem, você deve reconhecer as características que marcam o ciclo de sua vida, a juventude. Eu vivi, pela misericórdia de Deus, a minha vida de jovem na igreja, graças ao meu bom Deus. E foi um período excelente na minha vida. Eu vivi a minha vida de jovem na igreja, participando dos trabalhos de evangelismo, os trabalhos de escola bíblica dominical. Nós participamos das atividades de jovens, congressos, festas, estudos, oração, círculo de oração dos jovens. Então isso fortaleceu muito a minha vida. Eu agradeço a Deus por ter me proporcionado isso. Agradeço a Deus pelo privilégio de aceitar a Cristo Jesus como meu Salvador, ainda na minha juventude, e viver esse período áureo da minha vida. A honra e a glória seja do Senhor nosso Deus. A Deus toda a glória. Então, certamente nessa fase da vida, há conflitos, inclusive conflitos interiores, que muitas vezes nos levam a indagar e questionar muitas coisas. Mas nesse momento, sentimentos e emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos e também de colegas que podem nos direcionar a uma direção errada, nos colocar numa direção errada. Mas graças a Deus que eu sempre observei a palavra de Deus
e graças a Deus posso dizer que até aqui o Senhor me sustentou. Jovem, tenha cuidado, porque conselhos de amigos e colegas podem te levar a viver em oposição à vontade de Deus para a sua vida. Nesse caso, estamos diante aqui de conselhos de ímpios, porque eu vou falar sobre o perigo do conselho do ímpio. Chega a seguinte indagação: devo viver segundo os conselhos de amigos ou atender à orientação direta do Espírito Santo? O Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, muita superficialidade e dispersão espiritual. Sim, é uma questão de escolha. Somos livres para escolher, não somos livres para escolher as consequências. A escolha é nossa, mas as consequências nós não escolhemos. Elas vêm de maneira irreversíveis sobre nossas escolhas. Então, se escolher o caminho mau, então a consequência má vem e vem de forma perversa. Deteste no caminho dos pecadores. Deteste no caminho dos ímpios e pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, mas assumir uma posição permanente, ali frequente, derivada deles. A opinião dos ímpios passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defendem passa a ser a sua defesa. Então, as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados de maneira racional. E isso é um perigo muito grande. A fase de juventude é uma fase áurea, uma fase linda, não é? Já disse o poeta, nossa linda juventude, mas temos que ter cuidado, porque é nessa fase que nós temos que aproveitar bem e fazer a vontade do Senhor, porque está escrito que a juventude passa, a juventude é vaidade, tudo passa. Nós precisamos pautar nossa vida pela palavra de Deus. Jovem, procura colocar a tua vida diante do Senhor e Ele vai realmente abençoar de maneira especial. Não se assente na roda dos escarnecedores. Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus, porque aquela roda de escarnecedores, a postura ali é de antagonismo às coisas de Deus, é de ser contra o que ensina a palavra do Senhor. A postura que o verbo assentar ele denota é o de desprezo às coisas divinas. Então, observe que nesse estágio o jovem já se assentou na roda dos escarnecedores e é muito perigoso, muito perigoso. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, faz uma descrição como areia movediça, não é? Cura para a alma só Jesus pode dar. Levante-se de onde você está, se você está numa posição aí perigosa, levante-se e venha servir ao Senhor. Vamos servir a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é água que purifica, ela é pão que faz alimentar. Há uma promessa neste salmo: se abandonarmos os conselhos e valores dos ímpios e passarmos a ter prazer na lei do Senhor, Deus fará prosperar o nosso futuro. Uma juventude regida sob os valores da palavra de Deus é uma juventude segura, firme, forte. A palavra de Deus diz: jovens, vocês são fortes porque vocês já venceram o maligno. É uma juventude amadurecida e abençoada, pois sabe que a vontade divina é boa, perfeita e agradável. Então, os valores perenes e atemporais de Deus nos levam a essa obediência, porque a palavra de Deus nos ensina valores que permearão toda a nossa vida como jovem cristão. A justiça é um valor divino que faz toda a diferença em sua vida, jovem, tanto agora como no futuro. Você é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a retidão, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque a retidão, busque servir a Deus, busque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa e isso vai ser acrescentado em sua vida. Então,
Viver de maneira justa nesta vida implica a prática do amor, que é outro valor perene e atemporal. Não existe justiça sem amor, pois no final de tudo, o que sobrará é o amor. 1 Coríntios 13:13. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Para exercer justiça e amor neste mundo é preciso ter fé, pois sem ela não podemos agradar a Deus. E que amor é esse? É o amor ágape, o amor que foi derramado em nossos corações. Esse prevalecerá, perdurará e durará para sempre. Portanto, dentre muitas virtudes, a palavra de Deus nos conduz a exercitar a virtude da justiça, do amor e da fé. É um convite para viver sob os conselhos de Deus e de sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade. Que maravilha! A última parte da lição nós vamos fechar com o tópico a verdadeira felicidade do justo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, infelizmente, não tem nada. Então, realizando-se com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade, segurança e tudo isso nos induz, nos conduz a essa eficácia, essa segurança, porque a palavra de Deus traz estabilidade e segurança verdadeiras. Por isso, maturidade e ânimo brotam do ensino da palavra de Deus e por meio dela, você jovem cristão está se preparando aí e deve se preparar para fugir dos desejos da juventude, esse desejo latente dos jovens, né? Desejo às vezes que não é e não está de acordo com a palavra de Deus. Então fuja dos desejos da juventude. Consequentemente, você vai ter disposição para seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Precisamos ressaltar aqui que só podemos ter prazer na lei do Senhor saindo dos desejos da nossa juventude, que quer nos conduzir muitas vezes a caminhos errados, errôneos, para a prática de coisas que não agradam a Deus. Então, precisamos fugir dos desejos carnais que estão latentes aí na juventude, que está com toda a força. Procure fazer a vontade do Senhor. Jamais se dobre, jamais se entregue. Seja como Daniel, seja como Samuel, seja como o jovem Davi, que venceu de forma valorosa. Medite na palavra de Deus, porque ela produz vida para o teu coração, para a tua vida. Ela produz vida para você, para que você tenha vida eterna. Quase sai uma redundância aqui, não é isso? O prazer na lei do Senhor passa por refletir e meditar a palavra de Deus e, consequentemente, vamos obedecer ao Senhor. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina, encontramos então caminhos seguros e assim Deus nos conduzirá a uma maior segurança e a vitória final. Queremos agradecer a todos pela atenção, pedir que você que não é inscrito se inscreva nesse canal, assine gratuitamente, ative o sininho de notificações para não perder nossos conteúdos novos, comente aí embaixo, dê o seu like e mais uma vez queremos aqui agradecer a atenção do Sami. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Grande abraço aí, na paz do Senhor Jesus. Também para o seu pai, o diácono Ney Leciane e todos aí. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos, nós te louvamos pelas maravilhas operadas, pela tua palavra nesta hora, por tuas bênçãos sobre nós, porque o caminho do justo é muito diferente do caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho do justo o Senhor fará próspero. O Senhor conhece o caminho dos justos. Deus vivo, em nome de Jesus te agradecemos por estas e muitas bênçãos que hão de vir, desde agora e para sempre. Amém.